Nós estamos aqui numa mensagem avulsa hoje. Normalmente trabalhamos com séries, você sabe disso, mas em função de alguns arranjos esse mês, nós entendemos que hoje seria bom trabalharmos um tema específico só para esse domingo. E o tema escolhido foi a bênção da quietude, tratando do desassossego do coração. Um tempo atrás eu vi um testemunho de uma família cristã passando por uma provação. E um cônjuge desabafou para o outro, meio que desabou também, mas desabafou para o outro. Por que isso está acontecendo com a gente? Não vou falar qual foi a provação, não vem ao caso. Mas por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo com você? Por que isso está acontecendo conosco, a nossa família? E me chamou muita atenção a resposta ou a consideração daquele outro cônjuge. E por que não conosco? Devolver perguntas é sempre importante. Saber como devolvê-las é sempre importante, porque lança mais luz no problema. Por que estamos passando por isso? Querida, por que não? Querido, por que não? Por que não conosco? Agora, as inquietações por trás dessas perguntas, há perguntas por trás das perguntas. E nós precisamos entender quais são as perguntas, né? Basicamente quando a gente fala, por que isso está acontecendo conosco, qual é a pergunta real por trás dessa pergunta? Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus está permitindo isso? Na verdade, por que Deus está permitindo algo que eu considero inadequado, algo que eu considero mal, injusto e inapropriado, seja comigo, seja com outro? Por que é que Deus está permitindo que chova tanto no Rio Grande do Sul? Por que Deus não age? Por que diante da malignidade do mundo Deus parece ficar encolhido, quieto no seu canto, quase como se não existisse? Por que Ele não age, e na verdade quando a gente faz esse tipo de pergunta por que Deus não age como eu acho que Ele deveria agir e quando eu gostaria que Ele agisse? Parece que a gente quase até consegue construir uma pauta para as ações de Deus, não é verdade? Esse tipo de inquietação ocorre de quando em quando, ela está sempre frequentando a nossa vida, a vida das pessoas que nós conhecemos. E se você não passou por isso ainda, não se preocupe, você ainda vai passar. Isso é crise de fé? Não necessariamente, mas pode vir a ser, se você não tomar cuidado com o pastoreio do seu coração. Não necessariamente é crise de fé, mas pode vir a ser. Você se lembra da resposta de Deus a Jó? Depois de todo aquele questionamento sobre as razões para o seu sofrimento? Você vai até o capítulo 37 nós olhamos para a situação de Jó e falamos, meu Deus, a gente sabe o que aconteceu, em parte, os movimentos que levaram Deus a promover toda aquela aprovação. Porque lá no primeiro capítulo nos é informado, mas Jó não está sabendo daquilo. Nós sabemos. Aquela conversa estranha entre Satanás e Deus. E mesmo aquela conversa estranha, mesmo sendo informado que esse diálogo existiu, isso nos inquieta. Mas eu quero voltar aqui para a resposta de Deus para Jó a partir do capítulo 38 de Jó. Nós não vamos ler os capítulos, são 6 capítulos de resposta praticamente. 5 capítulos e pouco. Depois de todo aquele desconforto, aquela inquietação, e Jó se apresenta e fala, olha, eu quero entender porque o meu Redentor contende comigo. Qual é a razão de eu estar sofrendo desse jeito? O que foi que eu fiz? E aí, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó, quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Prepare-se como um guerreiro. Ou seja, vamos guerrear, Jó. Deus está chamando uma guerra uma guerra cognitiva, por assim dizer. Guerra de razão. Vamos apresentar os fatos.
pois lhe farei algumas perguntas e você me responderá. Bom, antes de eu te dar alguma resposta sobre as minhas motivações, Jó, eu vou te fazer algumas perguntas e você vai ter que responder a elas, já que você é tão entendido e dentro dessa sua capacidade de diálogo com a realidade, você não vê razões para que eu me mova do jeito que eu me movo. E na primeira saraivada de perguntas, são 2 capítulos, capítulos 38 e 39. E a quantidade de perguntas ali, você fica, uau, eu não sei se eu tenho resposta para alguma dessas perguntas. E quando chegamos ali no capítulo 40, não vou ler agora, porque os capítulos são bastante extensos, mas são belíssimos, leia, vale a pena. Quando chega no capítulo 40, Jó tem um respiro, Deus dá um intervalo e Jó fala, então o Senhor disse a Jó, ainda quer discutir com o Todo-Poderoso, depois de toda essa tratativa que Deus apresenta nos capítulos 38 e 39, você critica Deus, mas será que tem resposta? Você tem essas respostas? E Jó responde ao Senhor, eu não sou nada. Como poderia encontrar as respostas? Cobrirei minha boca com a mão, já falei demais, não tenho nada mais a dizer. Só que Deus continua fazendo perguntas. E o final dessa história, a gente vai ver no final dessa reflexão, termina de uma maneira muito bonita. Mas Deus continua. Ele vai continuar a questionar Jó. Onde você estava quando? Eu. Você sabe como? Você tem respostas para? Nós tendemos a condicionar a quietude da nossa alma, a calmaria do nosso coração, a ausência de desconfortos, a ausência de sofrimentos. Nós tendemos a condicionar a quietude, a calmaria do nosso coração, quando não na ausência de desconfortos e sofrimentos, a presença de alguma resposta ou solução que venha resolver esse desconforto, esse mesmo sofrimento. E na falta de ausência de sofrimento e desconforto, ou de respostas e soluções para eles, a gente gostaria de pensar que Deus pode se explicar para a gente e que Ele pode dar uma razão, que Ele se apresente para se justificar do porquê Ele está fazendo o que está fazendo. Porque a ideia aqui, é uma ideia um tanto quanto curiosa, é de que se Deus se justificar, se Deus se apresentar e explicar por que é que eu estou sofrendo, por que é que eu estou me inquietando, por que isso está acontecendo comigo, eu vou aceitar, eu vou me comportar melhor e vai ficar tudo bem. Isso não é necessariamente verdade. Ou, na verdade, isso não é verdade. Acabei de receber a ligação de um irmão em Cristo hoje pela manhã, falando sobre o sogro, pastor, 39 anos do ministério, com câncer terminal. Como é que você dá uma justificativa para um câncer terminal? Você chora com a pessoa. Você trabalha a esperança que existe em Jesus sobre essa situação. Você ora por cura, por que não? Deus pode curar. Claro que sim. Mas lembremos que a cura definitiva, ela existe. A cura definitiva é melhor do que a cura pontual, não é verdade? Mas, eventualmente, você não vai ter explicação para um câncer agressivo que surge, que é detectado assim. Você lida com a situação e busca se refugiar na soberania de Deus, nos cuidados dele para a nossa vida. Como lidar com a inquietude do coração? E o Salmo 131 é um salmo que sempre me ajuda a balizar, a colocar parâmetros da minha própria inquietação. É um salmo curto, 3 versículos. Não sei se você vai conseguir ler aí, porque eu usei uma letra não muito apropriada para esse ambiente, mas eu vou ler para você aqui. E se você puder, acompanhe na sua Bíblia. Aliás, uma coisa que quero fazer aqui um parênteses sobre Bíblia. Tragam suas Bíblias de papel. Vamos começar a resgatar a Bíblia de papel, gente? O que vocês acham? O que vocês acham? Façam assim para eu saber se você concorda ou não. E se você fizer assim, não tem problema, a gente te pega lá fora na saída, não tem problema. Podemos resgatar as nossas Bíblias de papel, igreja? Sim? Digam um sonoro sim, por favor. Está parecendo uma assembleia para resgatar a igreja de papel, a Bíblia de papel aqui dentro. Ok. Deixa eu ler para você, eu estou usando aqui a nova versão transformadora, que é a versão que a gente tem recomendado aqui para a igreja, uma versão bastante
uma tradução bastante confiável das Escrituras. Senhor, meu coração não é orgulhoso e meus olhos não são arrogantes. Eu não me envolvo com questões grandiosas ou maravilhosas demais para minha compreensão. Pelo contrário, acalmei e aquietei a alma, como criança desmamada que não chora mais pelo leite da mãe. Sim, a minha alma dentro de mim é como uma criança desmamada. Ó Israel, ponha a sua esperança no Senhor, agora e para sempre. Esse salmo é um salmo de Davi, era um salmo usado nas peregrinações até Jerusalém, quando as pessoas que moravam fora, os judeus e também pessoas convertidas ao judaísmo, se dirigiam a Jerusalém para cultuar no templo. E era uma forma já de preparar o espírito para chegar e adorar ao Deus único e verdadeiro no templo ali em Jerusalém, entendendo qual é a posição de Deus e qual é a minha posição. Era quase que um tratamento do próprio coração, da própria mente, para chegar lá e chegar lá de uma maneira adequada. Quem é Deus e quem sou eu? Então era um cântico bastante recorrente nessas peregrinações ali. Agora é interessante pensar em Davi escrevendo esse salmo. Davi foi um homem de guerra, foi um herói de guerra, foi rei, teve que lidar com diversos tipos de problemas sociais, problemas políticos, problemas militares, infraestruturais. Então, não dá para imaginar Davi como sendo um ignorante, uma pessoa que não tivesse qualquer espécie de capacidade de lidar com problemas complexos. E Davi foi um homem que sondou a sua própria alma como poucos. Os mais belos salmos, é difícil falar que não existe um salmo tão belo quanto o outro, né? Mas se você pegar e olhar os salmos de Davi, são salmos que falam sobre a sua alma, falam sobre os seus medos, os seus receios, a sua esperança no Senhor. Se nós abrirmos aqui para você compartilhar algum salmo, provavelmente será um salmo de Davi. Há uma identificação imediata, alma com alma, porque ele fala das questões do coração de uma maneira muito bonita, muito precisa, muito verdadeira. Então, é estranho pensar que Davi não tinha qualquer espécie de capacidade cognitiva e era alguém balizado pela mediocridade. Não é disso que esse salmo está falando. Mas ele começa o salmo dizendo que esse coração, o meu coração, ele não é altivo na tratativa de diversas questões da vida, porque ele entendeu que não consegue acessá-las, ele não consegue processá-las. E não porque não tenha capacidade cognitiva, não porque não tenha inteligência, mas porque essas questões são altas demais para Davi. Estão numa realidade, numa esfera de existência que ele não consegue acessar, que ele não consegue dimensionar. E ele diz que ele está com o coração resolvido em relação a isso. Quando ele fala, não me envolvo com questões grandiosas ou maravilhosas demais para minha compreensão, ele está fazendo aqui a referência, muito possivelmente, muito provavelmente, diz respeito a justamente esses grandes feitos de Deus. Basicamente, essas perguntas que Deus faria para Davi, da mesma maneira que fez para Jó. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Parece que Davi entendeu, há coisas que eu não consigo. Não é que Deus não tenha por que me falar. A questão é eu não conseguiria compreendê-las. Eu não conseguiria dialogar com elas. Tal a sua complexidade. O que Davi está afirmando aqui é que ele não tenta lidar com os feitos maravilhosos de Deus que estão além da sua capacidade de compreensão. E não porque ele não tenha examinado, mas porque ele simplesmente pode olhar para eles e dizer, eu me aquieto diante disso. Eu não tenho como processar isso. Seja pelo deslumbramento com a beleza ou o desconforto com a situação que é presenciada num determinado momento. Olha só.
Quando Davi fala que o coração não é orgulhoso e os olhos não são arrogantes, ele não está brincando, ele está falando de alguém que está vencendo algumas dificuldades para a quietude do coração. Quais seriam elas? E aqui eu quero citar rapidamente. O orgulho, a soberba, alguém que é super confiante em si mesmo e nas suas próprias capacidades, na sua própria habilidade de conhecer as coisas. A arrogância, aquela ideia de bastar-se e de estar acima da maioria das pessoas, aquela ideia de eu sou superior, eu tenho uma habilidade que você não tem, eu sou capaz de discutir, eu sou capaz de dar respostas, eu tenho a resposta, eu tenho discernimento. Que não tem. Razão autônoma. Não está aqui, mas eu coloquei aqui. Não sei por que ele está apagado aqui. A razão autônoma. Essa ideia de que a minha razão dissociada de Deus, dissociada daquilo que Deus diz que é verdade, é capaz de responder todas as questões da vida. Não, não é. O conceito incorreto sobre Deus e como Deus deveria agir acaba sendo fruto dessa razão autônoma que veio aí agora. Pressupostos herméticos. O que eu quero dizer com isso? Convicções fechadas ao questionamento. Aquelas certezas que nós temos e que não estamos dispostos a dialogar com ninguém. É isso, acabou o fim de papo. Espera aí, amiguinho. Espera aí, cara pálida. Até mesmo as convicções cristãs precisam estar abertas ao diálogo. Eu preciso abrir-me aos questionamentos de quem não concorda comigo sobre quem é Jesus, sobre quem é Deus, sobre a existência de Deus e a Bíblia ser a sua palavra e revelação. Eu preciso ouvi-los. Eu preciso ser sabatinado. É nessa troca de informações que se dá aquilo que nós chamamos de evangelismo, testemunho pessoal. Ser capaz de ouvir as inquietações, ser capaz de ouvir os questionamentos sinceros, e ser capaz, inclusive, de ouvir questionamentos que não são honestos e que precisam, muitas vezes, de algumas balizas, de algumas perguntas sendo devolvidas para que o enquadramento seja feito. Um outro obstáculo à quietude do coração, engajamento sem entendimento. Se eu perguntar para você aqui se você tem visto alguma coisa nesse sentido e você não sabe o que responder, basta olhar o que está acontecendo nas universidades americanas. Aquilo é engajamento sem entendimento. Não vai pensar que isso não acontece no Brasil, e não só sobre esse assunto. Há muito engajamento sobre muita coisa sem entendimento também aqui no nosso país, inclusive no meio do povo de Deus. Há muito engajamento do povo de Deus sem entendimento. Por exemplo, vamos nos engajar nesse processo de cuidar dos nossos irmãos brasileiros que estão vivendo, que estão sofrendo no Rio Grande do Sul. Isso tem que ser feito com entendimento. Não é simplesmente mandar dinheiro, mandar recursos. A questão é o que podemos fazer, como podemos fazer, qual a melhor forma de fazer. Engajamento sem entendimento é um problema, gera inquietude. Questionamentos arrogantes. Aqueles questionamentos que não estão abertos à verdade. Eles querem simplesmente provar o seu próprio ponto. Querem destruir o oponente. Questionamentos arrogantes para com Deus, muitas vezes. Inconformismo enviesado. A ideia de nós estarmos inconformados com diversas situações dentro da nossa realidade, mas termos ali um viés pessoal que precisa de correção também. Inconformidade precisa existir, mas ela precisa ser santificada. Inconformidade enviesada normalmente é pecaminosa. Ela se manifesta de forma pecaminosa, através de agressão, através de falas duras, através de reações inadequadas. E investigações dissimuladas. O que é uma investigação dissimulada? Não está interessada na verdade, ela quer explorar os fatos e arquitetar essa exploração dos fatos para oferecer o resultado desejado já de antemão. Você já entra na investigação sabendo o resultado que você quer. Tudo isso gera inquietação no coração. E, por fim, insatisfação e frustração. Perceba, tudo isso é fruto de um coração orgulhoso e arrogante. E isso gera inquietação. Isso é veneno para a nossa alma. Mas é interessante que no versículo 2, Davi ele dá esse contraponto. Senhor, eu não consigo acessar muitas coisas. Eu não consigo dialogar com uma determinada frequência da tua operação nesse mundo.
A questão é o que eu faço com isso. Como lidar com essa coisa inacessível para mim, essa esfera inacessível de problemas meus, pessoais, ou da própria realidade na qual eu estou vivendo. E mesmo as belezas que eu observo e não consigo expressar em palavras como aquilo me atinge de maneira positiva. Fala a verdade, você deve ter alguma cena, já se deu conta de ter contemplado algo tão bonito, tão especial, que você não conseguiu se expressar em palavras diante daquilo? E você só conseguia ficar de boca aberta? Um pôr do sol, uma criança recém-nascida, uma cena que te maravilhou, que te encantou. Você foi capturado pela beleza de Deus que você não consegue expressar em palavras, porque ela transcende a própria descrição da cena. Ela te arrebata. E você não precisa compreender esse momento, você precisa apenas aceitá-lo e vivê-lo. E aí alguém pode estar falando, André, isso está com cheiro de fideísmo. Fideísmo, deixa eu corrigir, deixa eu colocar bem claro. O que é fideísmo? É o salto de fé no escuro, sem nenhuma consideração. Não é disso que nós estamos falando. E vai ficar mais claro no fechamento aqui da mensagem. Mas olha só o que Davi fala, pelo contrário, acalmei, diante dessa realidade que eu não consigo perscrutar, porque é demais para mim. O que eu fiz? Eu acalmei, eu aquietei. Aqui a ação é ativa de Davi. Eu aquietei a minha alma. O termo usado aqui é nefesh, ou seja, eu acalmei a mim mesmo, como uma criança desmamada. E qual a ideia da criança desmamada aqui? É aquela criança que foi alimentada, que estava chorando até pouco tempo. Está lá. Você sabe como uma criança que está com fome não é tão feio quanto o que eu falei. Aquele gritinho que dá agonia, né? Eu fiz um aqui que parece um porco sangrando, né? Desculpe. Mas você sabe, aquele gritinho que dá aquela dor na alma. E aí ela é levada para o peito da mãe, ela é amamentada, e aí na hora você já começa a ver aqueles sonzinhos de satisfação, né? O leitinho entrando, aquela coisa do choro sendo contido. Dá uma alegria ver uma criança sendo amamentada. Ouvir uma criança sendo amamentada é muito interessante. Porque você vê aquela satisfação, o choro se transformando em alívio. A fome sendo saciada. E depois da fome ser saciada, o que acontece com aquela criança? Ela adormece. Ela acalma. Alguns estão dizendo assim, ela dá um burp. Tudo bem, depois do burp, ela adormece. O que Davi está falando é, a minha alma ela é levada diante de Deus de maneira que eu seja alimentado com as verdades de Deus, aquilo que Ele diz para mim sobre Ele, as suas promessas. E isso me basta para que eu descanse, para que eu me acalme, para que eu sossegue. Para que meu coração seja abrandado, para que eu respire num ritmo mais lento, para que a minha frequência cardíaca abaixe, para que o meu refluxo gastroesofágico Você sabe como é necessário nós nos alimentarmos da palavra de Deus continuamente? E buscarmos entender o que Deus já nos revelou, porque há coisas que foram reveladas, elas estão aqui. E muito do nosso sofrimento e da nossa inquietação tem a ver com o desconhecimento da palavra do Senhor. Tem a ver com aquilo que nós não sabemos e que Ele já nos informou. Perceba como é que funciona a coisa. A inquietude ela se dá em razão daquilo que nós não sabemos e Deus já nos informou, porque ficamos incomodados com aquilo que queremos saber e Deus diz, isso não é para você. Atente para aquilo que já está revelado. Alimente-se, nutra-se e você vai descansar. Ainda que as inquietações, o cenário ao redor possa ser bastante complicado. Acalmei e aquietei a alma como criança desmamada que não chora mais pelo leite da mãe. Por quê? Já está alimentada. Alguns vão dizer, não, é a criança que já não é mais amamentada pela mãe. Essa discussão é pequena aqui, eu não quero entrar nesse detalhe, mas me parece muito mais essa ideia de a minha alma está satisfeita com aquilo com a nutrição que eu recebi.
Eu não preciso de grandes explicações, ou de explicações sobre aquilo que eu não sou capaz de compreender, porque está muito além da minha habilidade, da minha capacidade cognitiva. Eu não consigo entender a tragédia do Rio Grande do Sul, mas eu consigo entender a dor de alguém que perdeu todas as suas coisas. Entender em que sentido? Não porque eu já tenha passado por isso, mas porque eu consigo detectar o sofrimento ali. Eu consigo detectar a dor ali. Eu consigo perceber e tentar, no mínimo, me colocar no lugar e fazer algo que possa expressar cuidado, zelo, para que aquela dor seja minorada. Eu posso fazer isso com os meus irmãos em Cristo aqui. Com alguém que sofre no hospital. Aliás, precisamos orar pela recuperação plena do Sidney Kerr. Lembrei dele agora enquanto falava isso. Sidney, não sei se você nos assiste, um beijo para você, para Terezinha, para Débora e toda a família. Temos orado por vocês. O que fazer então para aquietar o coração? Quase o contrário de tudo que a gente falou até agora. Nutrimos um conceito correto sobre nós mesmos e sobre Deus. E isso só vem através do estudo das Escrituras. Isso só vem através desse engajamento com a verdade revelada por Deus. Razão, o uso da razão redimida, da razão que coloca Deus na equação, porque sabe que sem Deus na equação, a equação não faz sentido algum. É Deus quem sustenta a equação. Honestidade intelectual, a prática da intelectualidade de maneira honesta, à luz da verdade, que não entra sabendo tudo ou achando que sabe tudo, e que se apresenta com os seus pressupostos abertos a questionamentos, fala, eu posso estar errado nessa posição que eu estou defendendo. Talvez eu não esteja certo, talvez a minha defesa, talvez a minha visão sobre esse assunto esteja equivocada. Como a gente precisa de gente com essa disposição no mundo hoje. Falta gente assim no mundo hoje. Engajamento com entendimento. Um engajamento consciente, que sabe o porquê faz o que faz. Que sabe por que está ali. Que sabe por que está dando dinheiro. Que sabe por que está indo. Que sabe por que está fazendo. Que sabe por que está se doando. Questionamentos sinceros. Questionamentos são necessários, mas eles precisam ser sinceros, eles precisam ser honestos. Inconformismo santificado. Se o meu inconformismo me leva a maldizer alguém, seja lá quem for, esse é um inconformismo pecaminoso. E eu vou dizer para vocês, eu tenho pecado muito nisso. Confessem os seus pecados para que sejam curados. Eu tenho procurado diante de Deus, Senhor, me ajuda a trabalhar essa inconformidade com santidade. A não ser um murmurador, a não ser um maledicente. Por mais que essa pessoa que me causa inconformismo me dê razão para isso. A palavra de Deus nos diz que da nossa boca não deve sair palavra torpe, e maldição, e murmuração, e fofoca, e xingamentos. São palavras torpes. Deus tem me desafiado muito nessa área. André, santifique. Deixe o seu inconformismo ser santificado. Não abra mão da sua inconformidade, mas que ela seja santificada. Investigações sinceras. Honestidade no campo intelectual, no campo acadêmico, onde quer que a nossa intelectualidade seja exigida, e a prática de satisfação e esperança reais. Temos desenvolvido satisfação em Cristo, queridos? Ou a nossa satisfação está muito atrelada a mudanças na realidade atual? Ou a nossa satisfação estava atrelada a mudanças de um quadro de 2 anos atrás, que éramos absolutamente esse quadro, essa situação, esse governo, e agora mudou o quadro, mudou o governo, esse quadro, esse governo, percebe? Muda-se, o discurso não muda, o que muda é o grupo de pessoas atendidas e as insatisfações, elas migram de grupos para outros. Mas o problema nunca é resolvido, porque a insatisfação está sendo, ou a satisfação, o contentamento, a felicidade está sendo atrelada a coisas erradas. É por isso que o coração ainda é tão inquieto. Porque o nosso contentamento é
Se a bolsa subir, se os papéis valorizarem, se o dólar ficar no patamar tal, se eu conseguir trocar de carro, se eu conseguir ir para a Disney no final do ano, se eu conseguir manter o supermercado, se eu conseguir entrar na faculdade tal, tudo tem a ver com essa construção, essa idealização de uma felicidade que está muito mais ligada a um padrão mundano de vida do que a um padrão celestial. Às vezes eu me pego me perguntando, Senhor, eu estou com 56 anos, eu ia falar 55, quase que eu roubei um ano agora. E às vezes me vem aquela pergunta incômoda, quem vai cuidar de mim na minha velhice? Eu não tenho filhos, nós não temos filhos. Senhor, eu não tenho uma casa própria. Como é que vai ser? Onde eu vou morar? Sossegai. Porque a palavra de Deus me garante, ali em Mateus capítulo 6, que não vai me faltar a roupa e não vai me faltar o pão de cada dia. E é isso que me basta. Percebe? O que inquieta a alma? Satisfação e experiência reais nos trazem para essa realidade de que nós já estamos sendo cuidados, nós já estamos sendo abençoados, nós já estamos sendo assistidos. E ainda não enfrentamos situações tão terríveis como muita gente já tem enfrentado. E mesmo que venhamos a enfrentá-las, Deus se fará presente de uma maneira muito distintiva nesse momento de agudeza e de dor. Ele promete isso. Como aquietar o coração? Fazendo tudo ao contrário do que um coração inquieto faz. E é interessante que Davi termina com essa invocação, com esse convite, na verdade com esse clamor para que Israel ponha a sua esperança no Senhor agora e para sempre. E essa ideia de colocar a esperança no Senhor agora e para sempre diz respeito. Ele é o nosso Deus do presente e Ele é sobretudo o nosso Deus do futuro. Ele não é um Deus para nos dar esperança momentânea. A construção de esperança com Deus, ela diz respeito à vida como um todo. Ela diz respeito ao nosso destino. Ela diz respeito à esperança, à consumação escatológica. E é isso que precisa ser resgatado no meio do povo de Deus. A nossa esperança, queridos, a nossa maior esperança, o nosso maior contentamento está em sermos plenamente parecidos com Jesus, resgatados sobretudo, curados e resgatados sobretudo do pecado e do poder do pecado. É para isso que nós vivemos. Não é uma vida escapista, nunca foi. É uma vida ativa no presente. Mas é uma vida que vive no presente e formula o presente com essa esperança, essa bendita esperança no Deus que consumará tudo de acordo com a sua vontade, seus santos propósitos no futuro. Estamos caminhando, estamos chegando e vamos chegar lá. É isso que traz quietude para a alma. Pôr a tua esperança no Senhor que nos salvou, hoje e para todo sempre. Finalizando aqui, entenda que o que nós estamos falando, eu disse que nós não estávamos falando de um salto de fé no escuro, mas nós entendemos que depois de utilizarmos essa razão santificada, redimida, essa razão que está ativa, que se propõe a investigar tudo o que Deus nos revelou, quando ela chega nesse limiar da sua capacidade, e se defronta com as grandes maravilhas de Deus, de qualquer natureza, ela se cala como Jó fez. E diz, é muito para mim, eu me calo e me rendo. Nós não sabemos tudo o que desejaríamos saber, não saberemos tudo o que desejamos saber. Mas eu e você saberemos tudo o que Deus sabe é necessário que nós saibamos para viver a vida nesse mundo. E aquilo que é essencial já foi revelado. Nós precisamos trabalhar a nossa agenda,
para que aquilo que já foi revelado entre cada vez mais na nossa vida, trazendo sossego para o coração. Senhor, eu fiz calar e sossegar a minha alma, tal como criança desmamada para com sua mãe, tal é a minha alma para comigo. É em Ti que eu espero, desde agora e para sempre. No final das palavras de Jó, ali no capítulo 42, olha só que interessante, porque Jó não responde nenhuma das perguntas que Deus faz para ele. E Deus não dá razão alguma do porquê faz tudo o que fez com Jó. Mas aí você vê um homem com o coração finalmente pacificado e aquietado. E só depois Jó foi restaurado, ok? Nesse momento você está falando com um homem que está em sofrimento ainda, físico, com todas as perdas que teve. Sei que podes fazer todas as coisas, disse Jó para Deus, e ninguém pode frustrar teus planos. Perguntaste, quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu. E ele bate no peito não com orgulho, mas como uma admissão de que ele falou o que não devia. Falei de coisas de que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Disseste, ouça e eu te falarei. Eu lhe farei algumas perguntas e você responderá. E aí vem um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Agora eu te vi com os meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sento arrependido no pó e nas cinzas. É nesse momento que Jó é acalmado, tem o seu coração pacificado. E é depois disso, e somente depois disso, que Jó é restaurado. Não saberei tudo o que eu desejo saber. Você não saberá tudo o que deseja saber. Mas nós podemos saber tudo o que é necessário saber. A partir da palavra de Deus. Senhor, ajude-nos a aquietar o nosso coração. Ajude cada um dos meus irmãos a investigar o que tem trazido inquietação aos seus próprios corações aqui nessa manhã. Não hoje, especificamente, mas estando hoje aqui, a fazer esse balanço. O que está me inquietando? O que está trazendo desconforto? O que está me deixando preocupado? Olhando para Deus, olhando com desconfiança para Deus. E ter o coração intencionalmente acalmado e aquietado com toda essa movimentação correta, adequada diante do Senhor e com a tua ajuda. Ajude-nos a entender aquilo que nós precisamos entender, mas ajude-nos a nos refugiarmos em Ti, na Tua soberania, nas questões que são grandes demais para nós. E a acalmarmos o nosso coração, sabedores de que o Senhor reina a despeito das tragédias que nos cercam, da malignidade que nos cerca, das coisas erradas que nós vemos. O Senhor reina e o Senhor continua ativo e sabedor do que faz na direção desse mundo, até que o Senhor volte. Guarda-nos nessa certeza, em nome de Jesus. Amém.